Boa noite. Essa aula é da disciplina Linguística Geral 2. Somos alunas do Polo Serafina Corrêa. Meu nome é Sandra Regina Zanquim. Eu sou Elisandra Bresolim. E eu sou Gabriela Felipe Kiel. Cíntia Lênia Comim. Bom, falaremos hoje da abordagem estrutural ao gerativismo chomskyniano. A linguagem, ela está presente em tudo aquilo que fazemos. Ela é que nos permite relações entre as pessoas. O linguista Jean Serre afirma ser a linguagem inseparável do homem. Desde o início do século XX, o estudo da linguagem ganhou terreno e foi mais difundido a partir das ideias veiculadas pelos estruturalistas, liderados pelo suíço Ferdinand de Saussure. As correntes iniciadas a partir de então surgiram entre duas grandes ramificações de estudo: a Escola de Genebra de Saussure, na Europa, e a Escola Mecanicista de Leonard Bloomfield, nos Estados Unidos. Ambas levavam em consideração a questão de que as línguas naturais devem ser tratadas como entidades autônomas. Tanto uma corrente quanto a outra trabalha com as mesmas ideias e, segundo eles, cada língua tem a sua estrutura, daí o nome estruturalismo. Segundo Lopes, o termo estrutura foi usado pela primeira vez em estudos de linguística no primeiro Congresso de Filólogos Eslavos, que ocorreu em Praga no ano de 1929. O trabalho desenvolvido pelos russos tinha como objetivo estudar os sistemas de fonemas. Segundo eles, não se pode determinar o lugar de uma palavra no sistema lexical, a não ser após ter feito o estudo de sua estrutura. A estrutura nasceu a partir da decisão de alguns linguistas que se propunham a reagir contra os estudos puramente históricos que vinham sendo feitos até então. No campo da linguística, o trabalho do estruturalista Ferdinand de Saussure serviu por muito tempo como modelo e inspiração para trabalhos futuros. Ao analisar a dimensão social ou coletiva da língua, melhor que no discurso individual, o estruturalismo abriu caminho e promoveu o estudo organizado da descrição, da estrutura e funcionamento das línguas. Na terminologia do estruturalismo saussuriano, o estudo da língua é sincrônico, existindo agora, melhor que o diacrônico, existindo e mudando com o tempo. O que não deve ser esquecido é que Saussure não usava o termo estrutura, e sim sistema. Para o mestre suíço, a língua é um sistema de relações cujos elementos devem ser estudados sincronicamente. Sendo um sistema, a língua é formada por partes relacionadas entre si. Segundo os seguidores do estruturalismo, estrutura linguística é arbitrária, sendo, portanto, produto de pura convenção. O estruturalismo insistiu nos aspectos distribucionais e funcionais das unidades como meio de identificá-las. Dessa forma, as palavras em português, por exemplo, se definem de acordo com a posição que ocupam na frase e de acordo com sua função, a qual é dada pela posição. Defende-se a ideia de que na língua as unidades constituintes não têm existência por si só, mas apenas em função das relações que há entre si. O estruturalismo trabalha com o conceito de função e posição. As unidades não têm existência por si só, mas em função de suas relações e posição. Uma palavra é aquilo que as outras do sistema não são. A classe de uma palavra é determinada por sua relação com a palavra vizinha. Para o norte-americano Leonard Bloomfield, as línguas são estruturadas através de segmentos denominados constituintes. As tendências europeias e americanas apresentam diferenças, tanto no tipo de influência que cada uma exerceu, como no que fez com que cada uma tivesse início. Para os europeus, estrutura é uma combinação solidária entre partes que constituem um todo. A relação de oposição e contraste entre as partes constituintes do corpus é imprescindível para que a palavra seja uma coisa e não outra.
Na Europa, o estruturalismo iniciou com a publicação do livro Curso de Linguística Geral, redigido pelos alunos de Saussure, após sua morte. Nos Estados Unidos, o livro Language, de Bromfield, é que marcou o início do movimento estruturalista. Para os americanos, a estrutura será a distribuição dos elementos e as possibilidades de associação e substituição. A posição ocupada por certo elemento é a responsável pela sua definição dentro do conjunto no qual está presente. Da escola linguística difundida por Bromfield nos Estados Unidos, destaca-se sua ideia em relação à possibilidade de uma investigação linguística para todas as línguas do mundo e o desenvolvimento de técnicas descritivas em linguística. Saussure deixou à mostra que há duas linguísticas que ficam uma ao lado da outra, a linguística descritiva e a linguística histórica. As formas linguísticas são a relação entre uma imagem acústica e um conceito. Estabeleceu-se assim as dicotomias. Outras contribuições do estruturalismo são o distribucionalismo e o funcionalismo. Para os distribucionalistas, na língua a palavra é distribuída de acordo com a sua função. O artigo é distribuído relacionando-se ao substantivo porque tem função de determinar este. O adjetivo é distribuído fazendo relação a um substantivo porque tem a função de indicar uma qualidade deste, e assim por diante. Quando o falante nativo distribui as palavras de acordo com a sua função específica, ele faz a estrutura da língua. Isso acontece naturalmente graças à nossa competência linguística. Somos capazes de fazer toda essa jogada sem ao menos nos darmos conta disso. Saussure comparou a língua como um jogo de xadrez, assim como as peças. As palavras também elas têm posições diferentes e através das funções saberemos a sua importância. Por outro lado, Chomsky firma a ideia que tão importante quanto estudar a língua é estudar o seu produto. Uma vez sem ele, a língua não tem uso, e para isso é necessário que o falante produza todas as frases de sua língua, mesmo não tendo sido instruído para isso. As frases elas são compostas por transformações, e as palavras não usadas elas ficam reservadas na nossa consciência. Isso é o que Saussure chamava de eixo paradigmático. Então, portanto, ao formular uma frase, aplicamos as transformações que variam de acordo com o tempo verbal ou gramática, ou da gramática. Ao contrário de Saussure, Chomsky privilegia o falante e afirma que todos os falantes eles têm uma capacidade de criar frases inéditas, até mesmo as que nunca foram ditas ou ouvidas antes. Então, essa capacidade de criar, Chomsky chama de competência, que equivale ao conceito da língua de Saussure. A competência ela é inata, todos nós temos, e é ela que possibilita a fala a todo momento. Chomsky, então, ele usa parte das teorias da psicologia e da matemática, sendo a primeira vez que o linguista faz um trabalho que abrange duas ou mais áreas do conhecimento. Então, o linguista faz uma associação entre a psicologia, entre o desenvolvimento cognitivo e o biológico do falante. Então, ao nascer, cada um de nós possui na consciência de falante uma regra de estruturação mínima, que nos permitirá a produção de um conjunto de frases a partir de certa idade. Por exemplo, uma criança pequena com um desenvolvimento cognitivo e biológico restrito não consegue elaborar uma frase com mais desenvolvimento cognitivo e biológico. Então, a regra de estruturação mínima ela vai se ampliando se ela for motivada pela interação com o adulto. Então, essa aproximação com a matemática, ela está no fato que usamos as regras que temos. Fazemos substituições, aplicamos operações, na qual a gente chega ao resultado final, que é uma frase. Chomsky diz
que todo falante é também um ouvinte daquilo que fala. Isso porque falamos e ouvimos ao mesmo tempo. E também produzimos frases, sendo que na hora que interpretamos, sabemos se é uma gramática ou não. Já o gerativismo de Chomsky, ele tem uma semelhança com o racionalismo do século XVII. Os gerativistas, eles estavam mais preocupados com as semelhanças do que com as diferenças. Isso porque eles perceberam que as línguas são iguais em estruturas. E ao se preocupar com as semelhanças, Chomsky pensa quase como os racionalistas, que se preocupavam tanto com isso que quiseram criar uma língua universal, que não há erros. Esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado, uma boa noite. Boa noite.